Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Hoje estou aqui para dar aula para o nono ano e a gente na realidade vai corrigir os exercícios do livro, do capítulo aí, A Crise do Capitalismo e os Governos Totalitários. Então vamos lá, pegue o livro de vocês e abram aí na página 331, tá? Vamos lá, primeiro exercício aí, número 1. Benito Mussolini foi o líder do seguinte movimento fascista, né, que ele vai comandar a marcha lá dos camisas negras e vão tomar o poder e assim colocar o poder fascista na Itália em 1922. Questão número 2, não esquecer, não, 1 é a letra D, tá? Número 2, o movimento conhecido como Ação Integralista surgiu no seguinte país. De novo, letra D, Brasil, Plínio Salgado, né? Vocês veem no livro aí, acima tem uma foto dele aí mostrando o Plínio Salgado. Ele vai fundar o Partido Integralista aqui no Brasil aos moldes do fascismo italiano, certo? Pregando aqui o nacionalismo, certo? E botando aí o Brasil nessa coisa aí da moda, vamos botar assim, do poder totalitário no mundo, né? Que estava naquele momento ali. Questão número 3. O nazismo foi criado por, letra C, Adolfo Hitler. Mas na realidade Adolfo Hitler não criou o partido nazista não, tá gente? Só para corrigir aí, porque o partido nazista, quando Hitler entrou, ele já existia. Na realidade, ele ainda era soldado da República de Weimar e eles mandaram ele lá investigar esse partido que tinha no seu nome socialismo. Então, quando chegou lá, ele viu, o partido viu que não tinha nada a ver com o Partido Comunista, aí ele vai aproveitar para entrar aí na vida política. Número 4. Plínio Salgado criou o seguinte movimento político. Aí, ó. Um perguntou quem foi e agora está confirmando aí. Letra B, o integralismo. Número 5. A crise que possibilitou o surgimento de regimes totalitários pelo mundo ocidental foi... Aqui botaram aqui a crise de 1929, letra B. Realmente, foi um dos motivos. Mas o fascismo, né, e o poder totalitário chegou, por exemplo, na Itália em 1922, antes da crise de 29. Tá? Isso era o quê? Porque já estava havendo problemas desde o término da Primeira Guerra Mundial, certo? E as ideias comunistas começou a querer entrar na Europa, porque a Rússia, né, que já não era mais Rússia, aí depois de 22 ela se torna a União Soviética. Então essas ideias comunistas estavam querendo entrar dentro da Europa. Então o movimento totalitário, né, o movimento fascista era para embarrear essa entrada aí do comunismo, mas isso em 1922, mas não que a crise de 29 não tenha sido aquela coisa assim crucial para começar aí mais força, né, eles tomarem força na Europa, inclusive na Itália e depois na Alemanha. Vamos lá. Questão número 6. No período entre guerras surgiu na Europa o fascismo, tendo como uma das suas características, letra C, tá? O intervencionismo estatal na economia, objetivando a garantir os ganhos da classe empresarial em meio à crise da sociedade capitalista. Como foi falado aí, na realidade o movimento fascista ele ganhou muita força porque teve um capital, né, de uma burguesia por trás desses movimentos. Por quê? Que era para embarrear aquela ideia do comunismo de entrar na Europa, tá? Depois vamos aí questão número 7. Sobre o fascismo italiano é correto afirmar, aí é correto aí é a letra B, tá? A 2 e a 4 são as únicas que estão corretas aí. Número 8. A existência dos sistemas totalitários frustrou os defensores do regime democráticos e causou decepções no século XX. O totalitarismo se fez presente em várias nações, na Itália fascista, liderada por Mussolini, tá? A resposta correta aí é a letra C.
combatia os comunistas, como eu já tinha falado, com violência e não aceitando a crítica nem propostas políticas fora dos seus princípios. Quer dizer, os opositores que criticavam o governo fascista do Benito Mussolini, conhecido mais como Duce, tá? Realmente ele vai mandar prender ou às vezes até mandar matar os seus opositores, tá? Então todo mundo tinha que ler ali na cartilha ali do Partido Fascista Italiano. Vamos lá, número 9. O fascismo era triunfante e antiliberal. Também forneceu a prova de que o homem pode, sem dificuldade, combinar crenças malucas sobre o mundo com um confiante domínio de alta tecnologia contemporânea. Tá? Aí pergunta, considerando algumas noções gerais, as informações contidas no texto acima, o fascismo pode ser caracterizado como um movimento. A questão correta é a letra E, tá? O xenofobo, tá? Propagador de dogmas, utilizando modernas tecnologias surgindo na Itália. Então, o xenofobismo aí está falando em relação à perseguição, principalmente aos judeus pela Alemanha nazista, tá? Propaganda de dogmas, quer dizer, vão dizer que o mundo está, ou a Alemanha chegou àquela situação, o culpado eram os judeus. A origem, utilizando modernas tecnologias, realmente a tecnologia de armamentos vai avançar muito, principalmente na Alemanha. E esse movimento, como já foi falado antes, surgiu na Itália em 1922, então é a letra E. Vamos lá, a questão 10 tem um textozinho aí, mas vamos direto ali para a pergunta. Sobre o fascismo, são corretas as afirmações abaixo, com exceção de uma, assinale a letra B. O fascismo tinha apologia do Estado Nacional e combate ao capitalismo. Não, pelo contrário, a burguesia, né, que vai apoiar esses movimentos totalitários. E na realidade eles vão combater o comunista, tá? Então os comunistas que têm que se afastar, tá? Para os capitalistas se manterem ali, a burguesia, essa burguesia empresarial, se manter no poder nesses países, tá? Por isso que eles vão apoiar esses movimentos, tá? Fascistas, tá? E vamos lá, e também, claro, não esquecendo que nacionalista também. Vamos lá. Tem um outro texto aí, baseando-se no texto, responda, tá? Quais os regimes políticos estavam instalados na Alemanha e na Itália no momento da Guerra Civil? Isso está falando da Guerra Civil espanhola, né? Estava o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, tá? Explique como a situação política internacional favorecia os militares liderados por Franco em prejuízo do governo constitucional de Madrid. Simples. Hitler, né, vai apoiar Franco junto, claro, com Mussolini, e vai usar a Itália aí como seu laboratório, seu armamento, que depois vai ser usado na Segunda Guerra Mundial. Então o Franco ele vence porque ele tem um apoio aí da Alemanha nazista. Não esquecendo também que os democratas, né, os governos republicanos, o governo republicano espanhol, ele vai ter um apoio da União Soviética, tá? Que já não é mais Rússia, agora é União Soviética. Só que não é uma tecnologia tão avançada quanto a tecnologia alemã, então assim o Franco vai ganhar. Então não é que o Hitler foi bonzinho com o Franco, não. Na realidade, o Franco foi usado para ser o laboratório das armas da Alemanha nazista para ser usada na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Número 12. Agora estamos enterrando o liberalismo econômico. Declaração de Mussolini representa um dos ideários do pensamento da extrema-direita europeia. Assinale as opções que expressam as ideias políticas do fascismo europeu no século 20 e 30. Questão correta aí é a letra C, o totalitarismo e o anticomunismo.
Então, quer dizer, quando ele fala aí que acabou o liberalismo econômico, certo? Que reinou ali no final do século XIX, início do século XX, certo? E vai vir a Primeira Guerra Mundial, então eles vão falar o seguinte, ó, a burguesia está me apoiando aqui, mas esse negócio de liberalismo não vai ter. Por quê? Porque eles vão controlar tanto a economia, o exército, o povo, né, fazendo coisa ali que o povo vai estar passando necessidade, vai ver com bons olhos, e outra, tentar evitar que o comunismo entrasse nesses países, principalmente aí na Itália e na Alemanha nazista. Não esquecendo também que vai ser implantado também em Portugal, com o Antônio Salazar, e, claro, na Espanha, com o Francisco Franco. Vamos lá, questão 13. Em 1933, o movimento nazista assume o poder na Alemanha, transformando Hitler no chefe, ou Führer, da nação e fundador do Terceiro Reich. O Estado alemão deixa de ser nazista somente ao fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, primeira pergunta. Quais os principais nazistas que levaram a união do povo alemão no único Reich? Quais os princípios nazistas? É o que? Um dos principais é a raça ariana, né? Eles são a raça superior. Outra coisa também, perseguição aos judeus. Eles pregavam lá que os judeus eram... A Alemanha passava pelaquela crise por causa dos judeus, tá? E rasgaram o Tratado de Versalhes, também que eles culpavam por, né, a Alemanha estar naquela situação e também, né, acabar com a República de Weimar. Qual o papel da guerra política do Terceiro Reich? Uma delas era aumentar o território alemão, tá? Que na realidade Hitler tinha aquela coisa de aumentar o território alemão e mostrar que a raça ariana era mais perfeita, né? Vamos lá, questão número 14. A marcha sobre Roma em 1922, a longa marcha de 34 a 35, exerceram grande influência sobre o rumo dos acontecimentos futuros na Itália e na China, com importantes repercussões internacionais. Discorra objetivamente sobre o significado histórico das respectivas marchas. A marcha, no caso da Itália, ela foi tomada aí, ou implantado o governo fascista, né, liderado aí por Mussolini. Já na China, teve a marcha também na qual vai tirar o imperador chinês do poder e assim vão fundar a República da China. Só que ainda não é comunista, tá? Apesar de eles ter tomado o poder, mas não eram comunistas ainda, tá? Então a marcha foi para tirar o império e outra, né, do jeito que estava andando a política chinesa, e a outra foi para implantar o fascismo na Itália, por Benito Mussolini, para evitar que o comunismo entrasse na Itália. Vamos lá, número 15. Tem um texto bem grandinho aí que vocês devem já ter lido. Esse texto, escrito por Adolfo Hitler, explica parte de suas teorias racistas, que eram também a base do regime nazista. Pode ver que os nazistas eles vão perseguir, não, a gente quando for falar da Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar mais sobre isso. Falando aí, Hitler ele vai perseguir testemunha de Jeová, negros, homossexuais, ciganos, os judeus, tá? Todos esses principais e outros grupos, tá? Ele vai perseguir, vai implantar na Alemanha, na cabeça lá dos alemães, que esses grupos são um risco para o crescimento da Alemanha, tá? Vamos lá. Quais as principais ideias da ideologia racista de Hitler e dos nazistas? Quais as principais ideias ideológicas? Então, a ideologia é o quê? É mostrar a raça ariana como a principal, né, que é a mais poderosa, e segundo, é perseguir esses grupos que eu acabei de falar para vocês. Letra B. Como se pode relacionar
o racismo nazista com a teoria do espaço vital, ou seja, com o projeto de ampliação territorial e política. Então, na realidade, o Reich queria aumentar o seu território no sentido de propagar a superioridade da raça ariana. Isso era a base mais ou menos do que, ó, a nossa raça é superior às outras, tá? Por exemplo, eles olhando para o Brasil aqui, a gente é uma raça vira-lata, porque nós somos uma mistura de etnias, né? Não, lá não, eles são Alemanha, são uma raça pura, inteligente, superior a qualquer outro tipo de raça daquele momento, na pregação dos nazistas. Vamos lá, 16 também tem um textozinho grande aí. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi um motivo por acontecimento então recente, dentre os quais se destacava o A, né? É a letra D, execução de judeus e eslavos presos em guetos em campos de concentração nazista. A gente vai falar isso quando falar mais da Segunda Guerra Mundial, falar dos campos de concentração que os nazistas vão colocar e vão levar para esses guetos. Guetos eram locais na quais eram bairros totalmente cercados e fechados, e eles botaram lá todo mundo, os judeus, os ciganos, mas principalmente os judeus. Só que é aquela coisa, eles botavam o pessoal lá, mas os caras não tinham comida, não tinha como trabalhar, trabalhava lá por dentro, então as pessoas tentaram eliminar as pessoas morrendo de fome. Só que não conseguiram, aí depois vai vir os assassinatos, né, com armas mesmo, depois, por último, o campo de concentração com gás, né, vão matar as pessoas com os gases. Vamos lá, 17, tá? Aí tá, frequentemente os símbolos permanentes mais vivos na memória do que os fatos que os geraram. Sem eles, grande parte dos fascínios atribuídos aos movimentos totalitários de 20, 30 e 40 do século XX não estaria presente, tá? Eu botaria aí a letra A, tá? A letra A, que seria aí o imperialismo japonês, tá? Não tem aquela coisa do simbolismo, tá? Apesar que o imperador era considerado um deus e eles lutavam pelo imperador, mas é a letra A, tá bom? Questão número, deixa eu ver, essa foi a 17, vamos para a 18. 18 temos aí, na página 334, uma chamada aí de um filme, tá? No contexto internacional da época dessa publicação, o escritor britânico direcionou em uma crítica ao seguinte sistema: socialismo, capitalismo, anarquismo, totalitarismo. Aí ele faz uma crítica aos governos totalitários, letra D, tá? Depois, 19, também eu tenho outro texto aí, tá? O trecho identifica algumas das características do projeto nazista que governou a Alemanha de 33 e 45. Entre elas é a letra C, submissão total da sociedade ao Estado, e expressa na ideia de obediência, tá? Questão 20 tem outro texto bem grandinho aí, tá? Vamos ler. Os Rústidos, produzido na Alemanha nazista. A partir do texto, naquele conjuntura política, o principal objetivo do filme foi, letra C, aprofundar a intolerância étnica, tá? Isso foi usado muito em propagandas, tá? Eles vão usar o rádio, vão usar os jornais, tá? E vão usar, incrível que pareça, os cinemas, já que naquela época ainda não existia televisão. Então eles vão usar, na realidade, os meios de comunicações da época para fazer uma propaganda contra os judeus e principalmente os judeus, né? Eles faziam muita propaganda e, claro, não podemos esquecer que eles roubaram. Na realidade, para mim, os nazistas foram grandes bandidos, tá? Pessoal, então termina aqui a nossa correção desse capítulo. Espero aí que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!